Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, eu lhes peço para que vocês abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5. Hoje, nós vamos concentrar a nossa atenção fazendo a exposição do texto que nós temos entre o capítulo 5, versículos 7 até o versículo de número 11. Nós estamos nos encaminhando para a parte final do livro de Tiago. E muito provavelmente, quando nós concluirmos esse livro, nós vamos seguir na sequência e expor a primeira e a segunda carta do apóstolo Pedro. Então vamos logo nos preparando, porque se Deus assim permitir, concluir Tiago, vamos seguir na sequência 1 Pedro, 2 Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro. Então, Tiago capítulo 5, versículos 7 até o versículo de número 11. Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Até aqui, até o versículo 11. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há coisas na nossa vida, aqui na terra, que elas são indesejáveis. Contudo, elas são inevitáveis. Eu vou repetir. Há determinadas coisas, há determinados fatores, há determinados acontecimentos em nossa vida aqui na terra, que eles são completamente indesejáveis por cada um de nós. Contudo, nós não podemos evitá-los porque eles são justamente isso, ou seja, inevitáveis. As circunstâncias, meus irmãos, as circunstâncias, meus amigos, mas não só circunstâncias, há também muitas situações que, por mais que nós não desejemos, nós vemos que elas acabam batendo a porta das nossas vidas, sem que nós possamos evitá-las. Essa regra de coisas que são indesejáveis, mas acabam sendo inevitáveis em nossas vidas, ela se torna mais predominante, ela se torna mais frequente em nossa caminhada cristã, na vida, na realidade daquelas pessoas que se voltaram para o Senhor e que procuram viver para o seu inteiro agrado. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem razão, minhas irmãs, que o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu a cada um de nós que somos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo prometeu a cada um de nós que somos os seus seguidores. No mundo, advertiu-nos o Senhor Jesus Cristo, passais por aflições. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33, a parte inicial desse verso da palavra. Então, infelizmente, essa é a realidade. Muitas vezes, há muitas coisas indesejáveis para nós, mas, na prática, elas acabam sendo inevitáveis. Diante disso, meus irmãos, meus amigos, surge uma tensão, surge uma questão.
De um lado, nós observamos que as aflições, elas são indesejáveis. Do outro lado, nós vemos, através do ensinamento bíblico, que obrigatoriamente, necessariamente, nós temos que passar por elas. E o que fazer diante dessa tensão? Temos situações indesejáveis e o próprio Cristo promete aos seus que essas aflições, determinadas situações indesejáveis, elas obrigatoriamente farão parte das nossas vidas. O que fazer diante desse quadro? O que fazer diante dessa situação? A resposta, meus irmãos, meus amigos, nós devemos agir, nós devemos proceder como as Escrituras, a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra. É o complemento daquela promessa a qual nós nos referimos e que foi dita pelo Senhor Jesus Cristo lá em João, capítulo 16, versículo 33. Quando ele iniciou, no mundo passais por aflição, ele complementou, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então são dois aspectos, são dois lados de uma mesma moeda. Nós vamos ser afligidos, vamos passar por situações indesejáveis, elas são inevitáveis e por isso, diante das mesmas, nós temos a obrigação, diante das mesmas, nós temos o compromisso de termos bom ânimo, de nós perseverarmos e pela fé em Cristo Jesus enfrentarmos cada uma dessas circunstâncias. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos, minhas irmãs, negar que as aflições, elas são inevitáveis. Enquanto nós vivemos a vida de Cristo, enquanto nós estamos na caminhada cristã aqui na terra. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós precisamos aprender a lidar com elas de maneira que glorifiquemos a Deus e, como consequência, possamos crescer na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Então, que nós atentemos para esses fatos. Nesse texto que nós acabamos de ler, Tiago capítulo 5, versículos 7 até o versículo 11, nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, Tiago, ele ensinando aos seus leitores e, por consequência, Tiago nos ensinando acerca do comportamento que eles deveriam ter e que nós devemos ter diante dos sofrimentos, diante das tribulações, diante das aflições que muitas vezes nós passamos, como eles passaram lá na antiguidade. Conforme nós vimos no sermão anterior, quando consideramos os versículos 1 até o versículo número 6, Tiago, ele está escrevendo aqui para irmãos em Cristo Jesus, pessoas pobres, pessoas assalariadas, pessoas trabalhadoras que estavam sendo explorados pelos ricos ímpios, porque os seus salários estavam sendo retidos e essas pessoas não poderiam adquirir e não estavam podendo adquirir o alimento necessário para a sua sobrevivência. E o quadro, meus irmãos, meus amigos, ele se agravava ainda mais, porque aqueles irmãos pobres, agricultores, diaristas, que estavam sendo usurpados, que estavam sendo roubados em relação aos seus salários, não poderiam reivindicar os seus direitos aos magistrados, porque estes estavam sendo subornados pelos seus respectivos patrões e assim estavam agindo com parcialidade. Então, o quadro aqui para aqueles irmãos, o quadro aqui para aqueles cristãos era terrível. De um lado, eram explorados. Por outro lado, não tinham a quem recorrer, não tinham a quem buscar. E é justamente para essa classe específica de pessoas que Tiago, meus irmãos, meus amigos, está se dirigindo nesse trecho que nós estamos a considerar. Nesse sentido, meus irmãos, meus amigos, esse texto de Tiago, versículo 7 até o versículo 11, ele se complementa àquilo que ele havia dito, àquilo que ele havia falado anteriormente, entre os versículos 1 e também o versículo 6. Lá,
dirigindo exortações aos ricos exploradores, aqui se dirigindo aos explorados, aqui se dirigindo aos irmãos que estavam sofrendo, e sofrendo intensamente nas mãos dos seus patrões, nas mãos daquelas pessoas que estavam agindo com injustiça em relação às mesmas. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, dando prosseguimento aqui nesse texto de Tiago, hoje nós iremos considerar o seguinte tema. Hoje nós vamos pensar no seguinte assunto: lidando biblicamente com os sofrimentos. Ou seja, o tema que nós iremos considerar na noite de hoje é justamente esse: lidando biblicamente com o sofrimento. Porque essa, repito, era a realidade daqueles irmãos. Estavam sendo explorados, estavam sendo injustiçados, estavam padecendo na mão daquelas pessoas. E aqui Tiago se dirige especificamente para elas, para poder exortá-las, para poder aconselhá-las e mostrar qual era a atitude, o comportamento, a postura correta que eles deveriam ter em relação ao sofrimento pelo qual eles passavam aqui na terra. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, nós encontramos a exortação à paciência diante dos sofrimentos. Nosso primeiro ponto, nossa primeira divisão: exortação à paciência diante dos sofrimentos. E eu lhes convido a considerarem a parte inicial do versículo 7 e também a parte inicial do versículo 8. Olhem só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes. Parte inicial do versículo 8. Sede vós também pacientes. Então, o que nós temos aqui nesses dois trechos é justamente isso: a exortação que Tiago faz, a advertência que Tiago faz para que eles fossem pacientes diante dos sofrimentos pelos quais aqueles irmãos, estavam passando. Aqui, meus irmãos, nessas duas partes iniciais, tanto do versículo 7 como também do versículo 8, Tiago, ele está mostrando aos cristãos, aos nossos irmãos do passado, que eles deveriam ser pacientes diante das suas aflições, diante dos seus sofrimentos, diante das injustiças que estavam se dando sobre as suas respectivas vidas. É interessante, meus irmãos, meus amigos, nós considerarmos a expressão ser paciente, o significado dessa expressão que Tiago aqui faz àqueles irmãos e, por consequência, nos faz também a nós que vivemos nesses dias. Essa expressão que nós temos aí, sejam pacientes, literalmente falando, ela significa tenham um fôlego grande. Tenham um fôlego grande. Então, essas palavras aqui que Tiago está proferindo para aqueles irmãos, elas dão ideia de não esmorecer, de não desistir, da mesma forma que um atleta, quando ele está em uma competição, ele precisa resistir um pouco mais para completar a prova e assim ser bem-sucedido no seu intento. Então, era justamente essa a exortação que Tiago está fazendo aqui. Meus irmãos, eu sei que vocês estão sofrendo. Meus irmãos, eu sei que vocês estão sendo injustiçados. Meus irmãos, eu sei que vocês estão padecendo diante desses patrões maus, injustos, corruptos, mas qual é o conselho? Qual é a exortação que Tiago ele faz aqui? Aguentem um pouco mais, estendam um pouco do fôlego de vocês, suporte um pouco mais essas dificuldades, essas aflições, essas injustiças pelas quais vocês estão passando. Através dessa exortação, meus irmãos, meus amigos,
nós podemos entender, nós podemos concluir que os irmãos para os quais Tiago escreve, eles estavam se impacientando e com isso estavam agindo de maneira não cristã às provas pelas quais eles estavam sendo submetidos. Eles não poderiam ser dominados pelo desejo de vingança àquelas pessoas, por mais injustiçadas que elas fossem, como de fato elas estavam sendo injustiçadas, mas sim, elas precisavam depositar a sua confiança, depositar a sua esperança, depositar toda a sua confiança na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. Então, é justamente por causa disso que Tiago, ele faz essa exortação. Meus irmãos, sejam pacientes. Diante dessas atribulações, diante dessas aflições, diante de todas essas dificuldades pelas quais vocês estão passando, aguentem um pouco mais. Tenham o fôlego estendido, da mesma forma que um atleta ele age dentro de uma disputa para poder completar aquilo que lhe é exigido. Então, no primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos a exortação. Exortação a quê? Que eles fossem pacientes. Diante de quê? Das aflições, das injustiças e das tribulações pelas quais eles estavam passando. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, nós temos a motivação. Nós temos a motivação para sermos pacientes diante dos sofrimentos. Em primeiro lugar, você tem a exortação, seja paciente diante dos sofrimentos. Em segundo lugar, você encontra aqui a motivação para ser paciente diante dos sofrimentos. E aí, eu lhes convido a lerem, ou a acompanharem, melhor dizendo, a leitura dos versículos 7 e também do versículo de número 8. Motivação para sermos pacientes diante dos sofrimentos. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Versículo 8. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração. E ele completa, pois a vinda do Senhor está próxima. Então nós encontramos aqui, tanto na parte final do versículo 7, como também na parte final do versículo 8, aquilo que deveria motivar, aquilo que deveria estimular os irmãos para que eles fossem pacientes, para que eles fossem perseverantes, mesmo diante das aflições pelas quais eles estavam e estavam passando em suas respectivas vidas. Então, qual era esse incentivo? Então, qual era essa motivação? Qual é o fato que Tiago chama a atenção, lembrando aqueles irmãos, para que eles se despertassem para esse fato e uma vez que eles se lembrassem desse fato, pudessem esticar mais um pouco o fôlego deles e assim fossem pacientes diante das tribulações pelas quais eles estavam passando. Tiago diz de maneira muito enfática, Tiago diz de maneira muito clara, a certeza do retorno de Cristo, até a vinda do Senhor. Final do versículo 7. Final do versículo 8. Pois a vinda do Senhor está próxima. Então, meus irmãos, meus amigos, os irmãos deveriam esticar o fôlego diante das opressões às quais eles eram submetidos. Por quê? Porque em breve Cristo viria para buscá-los. Em breve Cristo viria para trazer consolo aos seus corações. Em breve Cristo viria para fazer justiça aos seus opressores. É justamente por causa disso que no finalzinho do versículo 9, Tiago assim diz, eis que o juiz está às portas. Que juiz é esse? O Senhor Jesus Cristo, aquele que estava breve, aquele que estava próximo a vir, justamente para encontrar aqueles irmãos.
E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que a fim de reforçar esse motivador, a fim de reforçar essa motivação que Tiago transmite àquelas pessoas, para que eles fossem perseverantes, para que eles fossem pacientes diante das aflições das suas vidas, Tiago, aqui nesse trecho, ele emprega uma comparação que seria, como de fato foi, facilmente entendida, facilmente compreendida pelos seus leitores, e com toda certeza, essa comparação os ajudaria a manter a perseverança, a manter a paciência em meio aos sofrimentos, porque eles estavam aguardando o retorno de Cristo. Na parte B do versículo 7, nós temos o seguinte: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros ou as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas, para quem não sabe, dentro desse contexto para o qual Tiago aqui escreve, elas caíam em outubro, no mês de outubro. Eram chamadas de chuvas temporãs, e elas tinham um objetivo muito específico. Elas serviam para fazer germinar as sementes que haviam sido plantadas. Tiago fala dessas primeiras chuvas. Já as últimas chuvas, às quais ele faz referência aqui, elas caíam no mês de abril. Elas eram chamadas de chuvas serôdias, e elas serviam para amadurecer as sementes que haviam sido germinadas e que estavam em processo de desenvolvimento. Então, qual é a comparação que Tiago faz aqui? Qual é a relação que Tiago faz aqui para que aqueles irmãos pudessem ser motivados a esperarem com paciência o retorno de Cristo, mesmo diante dos seus sofrimentos? Simples. Assim, da mesma forma que eles aguardavam pacientemente a chegada das chuvas, bem como o fruto que elas proporcionavam, aqueles irmãos, amigos, eles deveriam esperar pacientemente a vinda do Senhor, que traria o fruto da justiça nas suas vidas, o fruto da salvação propriamente dito. Então, Tiago, ele lança a mão de uma comparação. Tiago, ele lança a mão de ilustração que fazia parte da realidade daqueles irmãos. Eles eram agricultores, eles trabalhavam com agricultura, e eles tinham paciência para esperar as primeiras, eles tinham paciência para esperar as últimas chuvas, porque eles sabiam do fruto que aquelas chuvas elas iriam produzir. Então, da mesma forma, semelhantemente, eles deveriam aguardar com paciência o retorno de Cristo, mesmo que nesse interregno de tempo eles fossem injustamente afligidos. Então, aqui, repito, nós temos a motivação. A motivação para quê? Para nós sermos pacientes diante dos sofrimentos. Então, de um lado, você tem a exortação para que nós sejamos pacientes diante dos sofrimentos. Do outro lado, você tem a motivação, ou seja, a motivação para nós sermos pacientes diante dos sofrimentos. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, nós temos as formas. Em terceiro lugar, nós temos a maneira para cultivarmos a paciência diante dos sofrimentos. As formas, as maneiras para cultivarmos a paciência diante dos sofrimentos. Quando nós olhamos, meus irmãos, meus amigos, para esse trecho aqui, do versículo 7 até o versículo número 11, nós percebemos uma, duas, três atitudes que nos auxiliam. Nós vemos uma, duas, três ações que nos ajudam a desenvolver a paciência diante dos sofrimentos que muitas vezes se fazem presentes, que muitas vezes assolam as nossas vidas. Percebamos que a paciência, ela não é algo natural, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada. E Tiago, dentro dessa visão, ele fornece três posturas,
3 comportamentos que aquelas pessoas deveriam adotar e que nós também devemos adotar. Para quê? Para desenvolver a paciência diante dos sofrimentos que muitas vezes assola as nossas vidas. E quais são essas posturas? Quais são essas ações? Quais são esses comportamentos que nos proporcionam paciência para podermos lidar com o sofrimento? A primeira delas, meus irmãos, meus amigos, nós precisamos fortalecer o nosso coração. Nós precisamos fortalecer o nosso coração. Tem aí na parte B do versículo 8: fortalecei o vosso coração. Fortalecei o vosso coração. A palavra fortalecer aqui, meus irmãos, a palavra fortalecer aqui, meus amigos, significa fixar algo firmemente em um determinado local. Repetindo, a palavra fortalecer aqui, literalmente falando, significa fixar algo firmemente em um determinado local. Então, esta era uma expressão, e é, na verdade, uma expressão muito comum que nós encontramos na Bíblia, muito comum que nós encontramos na palavra de Deus, e que serve, meus irmãos, e que serve, minhas irmãs, de encorajamento para cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós não esmorecemos, para que nós não nos abatamos diante das dificuldades e possamos pacientemente esperar no Senhor. Por isso, Tiago, ele faz essa exortação. Sejam pacientes diante das aflições, sejam pacientes diante dos sofrimentos. Cristo está às portas, e enquanto isso não acontece, o que é que vocês devem fazer? Fortaleçam o coração de vocês. Fixem o coração de vocês de maneira firme num determinado local, no caso, no Senhor, através da palavra, através da oração, para que assim nós possamos suportar com paciência as tribulações e os sofrimentos que muitas vezes sobrevêm às nossas vidas. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós sabemos que o sofrimento, quando nós sabemos que a angústia, eles são por tempo determinado em nossas vidas, quando nós comparamos com a glória que está a ser revelada a cada um de nós, o que é que isso gera? Gera essa firmeza no nosso coração, gera essa firmeza na nossa vida, para que assim nós possamos suportar o sofrimento. No sentido geral, quando você analisa a vida humana, no sentido geral, quando você analisa a vida do homem aqui na Terra, e quando eu digo homem, eu falo gênero humano, você percebe, os sofrimentos eles são inevitáveis. Agora, a grande diferença que há para nós, meus irmãos, a grande distinção que há para nós, minhas irmãs, é que nós podemos firmar o nosso coração, colocá-lo no lugar seguro, colocá-lo no lugar firme, pela essa esperança que nós temos de que um dia Cristo virá, nos buscará e nos livrará de todo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer angústia, de toda e qualquer aflição que porventura nos aflija enquanto nós estamos vivendo aqui na terra. Os sofrimentos vêm, eles são reais, eles são indesejáveis, eles são inevitáveis, mas Deus nos dá esse recurso para agirmos com paciência diante deles, e para que isto possa acontecer, Deus nos exorta a que nós fortaleçamos o nosso coração, que possamos fixar no nosso coração essa verdade: Cristo virá, nos buscará, nos levará para si, para que assim vivamos para sempre na sua presença. Então, é esse o primeiro conselho que Tiago dá, para que assim nós possamos ser pacientes diante dos sofrimentos, fortalecer o nosso coração. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, para que nós possamos ser pacientes diante dos sofrimentos, nós não devemos nos queixar da nossa situação.
não devemos nos queixar da nossa situação. Olhem só o que nós temos aí na parte inicial do versículo 9. Tiago capítulo 5, parte inicial do versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros. O desejo que Tiago, ele revela aqui, através dessas palavras, é que os irmãos, para os quais ele estava escrevendo, e para nós também hoje, parem imediatamente, parem instantaneamente de reclamarem das injustiças que estavam sofrendo, das tribulações que estavam lhe acometendo. Por quê? Porque onde há, meus irmãos, onde há, minhas irmãs, impaciência e murmuração, não há fé, não há confiança em Deus. Tiago sabia disso. Na medida em que eles paravam para murmurar da situação deles, que era triste, que era ruim, isso não resta a menor dúvida, mas na medida em que isso ocorria, na medida em que isso acontecia, eles estavam abrindo brecha. Brecha para quê? Para diminuírem a sua fé, diminuírem a sua confiança em Deus. Além disso, esse conselho que Tiago transmite aqui, para que eles não se queixassem uns aos outros, serviria também para que eles pudessem aniquilar, para que eles pudessem extinguir toda e qualquer mágoa que porventura estivesse abrigado em seus respectivos corações. Então, Tiago diz, para que vocês sejam pacientes, vocês precisam, em primeiro lugar, fortalecer o coração de vocês. Para que vocês sejam pacientes, em segundo lugar, vocês não podem reclamar, vocês não podem se queixar dessa situação de sofrimento, de dor, de aflição, de angústia pela qual vocês estão passando. Mas aí você pode se indagar, mas aí você pode se perguntar, mas por que isso? E o texto mostra, meus irmãos, o texto mostra, meus amigos, há pelo menos duas razões. Há pelo menos dois motivos pelos quais Tiago fundamenta essa exortação, para que aqueles irmãos não se queixassem diante da situação difícil pela qual eles estavam passando. Em primeiro lugar, para que eles não fossem julgados. Em primeiro lugar, para que eles não fossem julgados. Ainda na sequência do versículo 9. Ainda na sequência do versículo 9. Tiago complementa, para não serdes julgados. Para não serdes julgados. Na medida em que nós nos impacientamos e passamos a reclamar, e passamos a falar, e passamos a nos queixar dos nossos opressores, meus irmãos, minhas irmãs, nós agimos de maneira errada, porque a situação se inverte. Nós passamos de vítima a pessoas culpadas. E é justamente essa preocupação que Tiago tem aqui, para que assim aquelas pessoas não fossem alvo do julgamento de Deus em suas vidas. Eles estavam sendo injustiçados? Estavam. Mas Tiago diz, não reclamem, não se queixem, porque na medida em que vocês fazem isso, vocês deixam de ser vítimas e passam a ser culpados. Essa é a exortação que ele faz. E em segundo lugar, porque Cristo é o juiz, Ele está às portas e nós não podemos tomar o seu lugar. Olha só o que ele fala no finalzinho do versículo 9, que nós até já fizemos referência. Eis que o juiz está às portas. Então, nós não podemos reclamar, mesmo que nós sejamos oprimidos injustamente pelas pessoas. Por quê? O julgamento pertence a Deus. Porque o julgamento pertence ao Senhor, porque Cristo é juiz e nós não podemos nos colocar na situação de juiz. O juiz é Ele está vendo o nosso sofrimento, Ele está vendo a nossa dor, Ele está vendo a nossa tribulação e Ele dará paga a cada um que porventura esteja produzindo algum tipo de mal, de injustiça, de dor, de aflição a alguns dos seus filhos. É essa a razão que Tiago fundamenta aqui, o fato que eles não deveriam se queixar, porque Cristo é juiz, Ele estava às portas
e ele iria agir em benefício, fazendo justiça ao seu povo, aos crentes, aos seus servos. Então, em segundo lugar, o que é que nós devemos fazer para sermos pacientes diante das tribulações? Para sermos pacientes diante das dificuldades? Nós não podemos nos queixar da situação. E por fim, meus irmãos, meus amigos, desenvolvemos a paciência na nossa vida diante das tribulações quando nós perseveramos firmes. Quando nós perseveramos firmes. Finalzinho, todo o versículo 11. Olha, a parte inicial, melhor dizendo, do versículo 11. Olha só o que Tiago diz aqui. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Aqui, Tiago ele está se referindo aos profetas, que ele fez menção no versículo 10. Já a gente vai para o versículo 10. Que, mesmo tendo sofrido, no caso, os profetas do Antigo Testamento, eles não vacilaram na sua confissão, eles não vacilaram na sua confiança, eles não vacilaram na sua dependência e dependência de Deus. Perseverança, meus irmãos, perseverança, minhas irmãs, tem a ver com nós mantermos a nossa constância, tem a ver com nós mantermos o nosso procedimento, tem a ver com nós mantermos a nossa crença mesmo diante das maiores adversidades que porventura nós passemos em nossas vidas. E a Bíblia, reiteradas vezes, ela faz essa exortação. E a Bíblia, reiteradas vezes, ela nos dá esse conselho. De quê? De que nós devemos ser perseverantes, mantermos a nossa constância, mantermos o nosso procedimento, mantermos a nossa crença, mesmo diante das lutas, por mais intensas que sejam, que muitas vezes aflige as nossas vidas. É esse, meus irmãos, é este, minhas irmãs, o comportamento que Deus ele requer de cada um de nós. Sejamos perseverantes, perseveremos firmemente, porque assim nós vamos adquirir a paciência necessária para lidarmos com a dor, com o sofrimento, com a tribulação e também com as aflições. Então você tem aqui 3 passos, você tem aqui 3 posturas, no sentido mais prático, no sentido mais direto, para que essa paciência ela venha a ser desenvolvida em nossas vidas. Precisamos fortalecer o nosso coração, não devemos nos queixar da situação e devemos perseverar firmes na nossa confiança em Deus, na nossa confiança no Senhor. Então, nós temos, em primeiro lugar, a exortação. A exortação para quê? Para que nós hajamos com paciência diante dos sofrimentos. Em segundo lugar, nós temos a motivação para nós sermos pacientes diante dos sofrimentos. E em terceiro lugar, o que é que nós temos? Nós temos as maneiras de cultivar a paciência diante dos sofrimentos. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em quarto lugar, nós encontramos aqui nesse texto exemplos de paciência diante dos sofrimentos. Em quarto lugar, exemplos de paciência diante dos sofrimentos. E aqui eu queria fazer menção aos versículos 10 e também o versículo número 11. Acompanhe conosco Tiago, capítulo 5, versículos 10 e também o versículo número 11. Diz o seguinte: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Segue Tiago. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Conclui, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia
e finaliza compassivo. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Nós temos a descrição que Tiago faz de exemplos de pessoas, seres humanos, iguais a nós, pecadores, sujeitos às mesmas fraquezas, sujeitos aos mesmos pecados, mas que, diante do sofrimento, agiram com paciência, mas que, diante do sofrimento, agiram com perseverança. Então, Tiago, vamos assim dizer, ele humaniza a sua exortação. Parece difícil, e humanamente falando, de fato, é difícil. Você ser resignado, você ser paciente quando você é afligido, sobretudo quando você é afligido injustamente na sua vida. Mas aí Tiago, o que é que ele faz aqui? Ele volta a sua atenção, bem como a atenção dos seus ouvintes para o passado. E ali ele busca exemplos de homens, servos de Deus, servos do Senhor, que foram pacientes diante dos sofrimentos. E com esses exemplos, Tiago ele aborda duas categorias que nós encontramos no Antigo Testamento. Primeira categoria dos profetas. Segunda categoria, a categoria dos patriarcas. Então ele pega no seu exemplo o profeta, primeiro grupo, ou os profetas, o primeiro grupo. Segundo grupo, os patriarcas. Para quê? Para fundamentar em termos práticos, para fundamentar em termos de exemplo, que nós devemos ser pacientes diante das aflições. Então, em primeiro lugar, o versículo 10. No caso, em primeiro lugar, os profetas. Tiago diz: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, a maneira, a forma como os profetas do Antigo Testamento suportaram pacientemente os sofrimentos que lhes sobrevieram por falar em nome do Senhor. E esse modelo e esse comportamento, diz Tiago, deve ser copiado, deve ser imitado por cada um de nós. É muito interessante, meus irmãos, é muito interessante, meus amigos, porque quando nós fazemos uma rápida análise em alguns dos profetas, nós comprovamos que de fato eles sofreram muito, sofreram injustamente, por falar e falar a verdade da palavra do Senhor. Por exemplo, o profeta Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Já pensaram numa cena como essa? O profeta Jeremias viveu parte da sua vida encarcerado, porque falava a verdade. Você vem para o Novo Testamento e observa o exemplo de João Batista, morreu decapitado, por falar e falar a verdade. Enfim, ser profeta não é ter uma vida fácil, muito pelo contrário. Ser profeta é muitas vezes sofrer. Ser profeta é muitas vezes ser injustiçado. E Tiago diz que esses profetas, eles suportaram pacientemente as aflições que lhes sobrevieram por causa do nome do Senhor, por causa da palavra de Deus, por causa da fidelidade que eles tiveram e tiveram a Deus. Se você olhar, não vou fazer isso agora, mas se você abrir depois a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, versículos 37 até o versículo 38, você vai ver ali um resumo do quanto sofreu, do quanto penou os profetas de Deus justamente por causa disso. Levaram o seu nome, foram fiéis a ele, e mesmo assim eles agiram com paciência. É difícil? É, mas é possível, porque se assim não fosse, Tiago não teria chamado a atenção do exemplo dos profetas aqui no versículo 10. É a primeira categoria. Mas não só isso. A segunda categoria, a categoria dos patriarcas. E por que eu falo patriarca? Porque nesse caso aqui de Jó, ele viveu naquele tempo contemporâneo a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, nesse sentido, eu chamo aqui de patriarca. Olhem aí o que nós encontramos no versículo 11.
relê-lo, né? Porque nós já lemos. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, falando dos profetas. E ele segue: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Todos nós sabemos aqui, meus irmãos, quase todos nós sabemos aqui, meus amigos, dos sofrimentos pelos quais passou Jó, servo de Deus no Antigo Testamento. Um homem que perdeu seus filhos, um homem que perdeu seus bens, um homem que perdeu a sua própria saúde, um homem que foi tentado por sua própria mulher, por sua própria esposa, a fazer o quê? A amaldiçoar a Deus e morrer. Contudo, meus irmãos, meus amigos, mesmo em meio a todos esses sofrimentos, diz Tiago que Jó agiu, que Jó suportou com paciência. Existe até um adágio popular, né? Quando você é muito paciente, as pessoas logo falam: fulano de tal tem a paciência de Jó. Quem já não ouviu, quem não já escutou? Justamente por causa disso. Quando você olha a sua vida, quando você considera o seu exemplo, você vai ver as muitas dores, os muitos sofrimentos, as muitas aflições que Jó passou, mas diz Tiago que ele foi paciente. É claro, meus irmãos, meus amigos, que a paciência de Jó, e aqui é uma observação interessante, a paciência de Jó, ela não foi uma paciência passiva, vamos assim dizer, mas a paciência de Jó, ela foi uma paciência ativa. Por quê? Em alguns momentos ele questionou. Por quê? Em alguns momentos ele protestou. Por quê? Em alguns momentos ele argumentou. Em outros instantes ele chorou. Em outras circunstâncias ele lamentou. Você vê todo esse drama ao longo do livro de Jó, em virtude de tudo aquilo que ele estava passando. Questionou, protestou, argumentou, chorou, lamentou. Contudo, meus irmãos, meus amigos, o seu mérito, o mérito de Jó, e que merece destaque, foi nunca abandonar a sua fé. Foi nunca abandonar a sua confiança em Deus. Vá, bem rapidamente, eu só vou fazer essa mudança aqui de texto, lá para Jó, capítulo 19, versículo 25. Veja que Jó foi paciente, houve questionamentos, protestos, argumentos, choros, lamentos, mas olha o sentimento de Jó, diante de todo o seu sofrimento, diante de toda a sua dor. Meus irmãos, é muita coisa. Você perder todos os seus filhos, você perder o seu patrimônio, você perder a sua saúde, não é fácil. Quem aqui passasse 10% do que Jó passou, há muito já teria amaldiçoado a Deus e morrido. Mas olha a confiança, olha o sentimento que existia dentro do coração de Jó, e por isso Tiago faz menção acerca do seu exemplo aqui nesse trecho. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele passou por maus bocados, sofreu muito, mas internamente, no mais íntimo do seu ser, Jó, ele tinha essa consciência. O seu Redentor vivia, por fim o seu Redentor se levantaria, mesmo que a saúde não voltasse, mesmo que o patrimônio não fosse restabelecido, mesmo que os seus filhos não voltassem, mas Jó tinha essa confiança em Deus, ela tinha essa confiança no Senhor. Talvez, diante de tudo isso que nós estamos expondo, a gente pode se indagar, isso é bom, isso é válido. A gente pode se perguntar, mas como é que pode homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, no caso Jó, no caso os profetas, pessoas fracas, pessoas débeis, como é que pessoas assim conseguem ter uma confiança em Deus tão grande que elas agem com paciência diante do sofrimento? No finalzinho do versículo 11, Tiago nos dá a resposta a essa pergunta, a essa indagação. Olha só, meus irmãos, a parte final do versículo 11, olha a explicação, olha como é que nós conseguimos explicar.
ser paciente diante do sofrimento, ser paciente diante da dor, como aconteceu com os profetas, com Jó. Olha só, por que isso acontece? Tiago diz, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É Deus quem sustenta, meus irmãos. É Deus que sustenta, minhas irmãs. Você agir com resignação diante de uma dor excruciante que muitas vezes você passa na sua vida. E muitos de nós já passamos por esses momentos. Às vezes é a perda de um ente querido. Às vezes é um problema traumático na nossa saúde. Às vezes é uma perseguição intensa por causa do Evangelho. Às vezes é uma dificuldade grande em termos materiais. E aí você consegue reagir, mesmo diante desse quadro negativo, mesmo diante desse quadro contrário, com confiança, com esperança. E aí se pergunta, de onde vem isso? Vem de Deus, meus irmãos, do Espírito Santo que habita em nós. Porque a Bíblia diz aqui que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A sua graça nos pega pela mão, pelas mãos do Senhor, entendeu? Nos fortalece, nos dá ânimo, nos faz ver além das circunstâncias. Só é Deus, humanamente falando, isso é impossível. A psicologia não faz isso, a psicanálise também não faz isso. Isso aqui é algo espiritual, que é o Espírito Santo que produz na nossa vida. É isso que nos distingue, é isso que nos diferencia das demais pessoas que estão no mundo. As pessoas se desesperam, elas se desesperam, muitas delas ficam até loucas, perdem a paciência, porque elas não são salvas, elas não têm o Espírito Santo. Mas nós não, louvado seja Deus por causa disso. É esse recurso que nós temos, que nós podemos contar com Ele diante das aflições, das dores, das tribulações, de todas as situações contrárias pelas quais nós passamos. Nós não devemos esquecer disso aqui, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos fortalece, para que nós sejamos pacientes, aguardando o retorno de Cristo para nos buscar. Então, aqui, meus irmãos, nós temos 4 pontos relacionados à paciência diante dos sofrimentos. Primeiro deles, a exortação à paciência diante dos sofrimentos. Segundo, a motivação para sermos pacientes diante dos sofrimentos. A terceira, maneiras de cultivar a paciência diante dos sofrimentos. E a quarta, exemplos de paciência diante dos sofrimentos. E aí, diante dessas explicações, diante dessas exposições, fica a pergunta, como é que a gente aplica tudo isso à nossa vida? Como é que a gente pode trazer isso no seu sentido mais prático para cada um de nós? Separamos aqui algumas coisas para podermos pensar nessa parte final da nossa meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, consideremos o exemplo de Cristo para nos assegurar salvação e a sua presença eterna. Consideremos o exemplo de Cristo para nos assegurar salvação e a sua presença eterna. Meus irmãos, se teve alguém que sofreu aqui nessa vida, além de Jó, e muito mais intensamente do que Jó, além dos profetas, e muito mais intensamente do que os profetas, essa pessoa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu fisicamente, ele sofreu emocionalmente, ele sofreu espiritualmente na cruz. Na verdade, ali foi o clímax, o ápice do seu sofrimento. Mas ao longo de toda a sua vida aqui na terra, Cristo sofreu. Mas por que ele sofreu? Para que hoje todos nós fôssemos salvos na sua pessoa. Os sofrimentos de Cristo não foram em vão, muito pelo contrário. E ele suportou com resignação cada um deles, porque ele tinha em mente o objetivo de todos aqueles sofrimentos, porque ele sabia o que é que aqueles sofrimentos iriam produzir, um povo seu remido, purificado de boas obras. Então, foi por isso que Cristo sofreu, e é nele que nós devemos considerar o maior exemplo de sofrimento aqui na terra. Todos nós sofremos, uns mais, outros menos, uns em vários aspectos, outros em menos aspectos, uns mais intensamente, outros menos intensamente. Todos nós sofremos, todos nós. Agora, se juntar todo o sofrimento humano, ele não vai se igualar ao sofrimento de Cristo.
porque o sofrimento dele objetivou a nossa salvação, para que um dia nós pudéssemos ser consolados de todo esse sofrimento e pudéssemos desfrutar, como de fato nós iremos desfrutar, da presença eterna desse Cristo nas nossas vidas. Então é isso que nós devemos ver, é nisso que nós devemos firmar, é essa consideração que nós devemos fazer em nossas vidas. Cristo é o nosso maior exemplo de sofrimento. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, sejamos pacientes em nosso sofrimento, alimentando nossa esperança na vinda de Cristo. Sejamos pacientes em nosso sofrimento, alimentando a nossa esperança na vinda de Cristo. Este evento, meus irmãos, a vinda do nosso Salvador, ele porá fim a todos os nossos sofrimentos. Vai acabar todos eles. E o que é interessante nessa história é que a cada dia que se passa, isso está se aproximando nas nossas vidas. Cada semana que se passa é uma semana a menos. Cada mês que se passa é um mês a menos. Cada ano que se passa é um ano a menos. E nós estamos mais próximos do que nós estávamos ontem. Então nós estamos sofrendo hoje, sofremos com toda certeza. Seja na nossa família, seja na nossa saúde, seja no nosso trabalho, em vários fatores, em vários aspectos. Agora, nos lembremos de uma coisa. Um dia, num determinado dia, todos esses sofrimentos serão finalizados. E nós iremos receber o consolo do nosso Salvador. Vinde, filhos do meu Pai, tomai posse no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então ali, os sofrimentos, as dores, as aflições, elas estarão encerradas para todo sempre. Para todo sempre. Então, se você comparar o sofrimento da vida presente, ele não vai se igualar à glória que está revelada a cada um de nós. Sofremos, mas na certeza de que um dia nós seremos eterna e plenamente consolados pelo próprio Cristo, pelo próprio Salvador. Vejam aqui um outro texto, e esse aqui agora eu vou encerrar. Romanos 8,18. Você guarde essa palavra. Se você não conseguir memorizar toda a pregação, porque nem eu consigo, mas pelo menos guarde essa esperança. Marque na sua Bíblia, caso você não tenha marcado. E quando você sofrer, quando você estiver passando por um aperreio muito grande, uma aflição muito grande, uma tribulação muito grande, lembre-se desse texto. É Deus falando com cada um de nós nessa noite de hoje. Romanos 8,18. Romanos 8,18. Olha só. Diz assim o apóstolo Paulo: porque para mim, tenho por certo, veja, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso é verdade, meus irmãos? É. Sofremos hoje? Sofremos. Mas esse sofrimento ele é muito pequeno, ele é minúsculo em relação à glória que irá ser revelada a cada um de nós. Então, até aqui vai ser paciência, resignação, mas na certeza de que um dia a nossa dor, ela vai ser transformada em glória. O nosso sofrimento vai ser transformado em consolo. A nossa dor vai ser substituída pela presença de Cristo nas nossas vidas. É isso que nós devemos aprender e nunca esquecer, independente das circunstâncias, por mais difíceis que sejam, que nós atravessemos e atravessemos em nossas vidas. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, cultivemos a nossa paciência para enfrentarmos os nossos sofrimentos. Cultivemos a nossa paciência para enfrentarmos os nossos sofrimentos. A gente não precisa de yoga, a gente não precisa de transe, não. A gente precisa cultivar valores espirituais, virtudes espirituais, para que essa paciência, mediante o Espírito Santo, ela venha a ser intensificada
na nossa vida. E vimos o que Paulo falou, o que Tiago falou, melhor dizendo, fortalecer o nosso coração na palavra de Deus, na oração, não murmurar dos nossos ofensores, entregá-los a Deus, Deus vai julgar cada um deles, e mais, perseverarmos no caminho do Senhor, não abandonarmos o caminho de Deus jamais na nossa vida. Se você faz isso pela graça de Deus, não se preocupe, você vai ser uma pessoa paciente, você vai ser uma pessoa segura, mesmo nas circunstâncias mais difíceis que porventura você atravessar na sua vida, porque quem diz isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade. Então nós precisamos colocar em prática, nós precisamos vivenciá-la, não tê-la apenas num sentido teórico, mas vivê-la na prática das nossas vidas. Então fortaleça seu coração na palavra, fortaleça seu coração na oração, não murmure dos seus opressores, entregue-os a Deus e persevere no caminho do Senhor, porque você vai ver, vai dar sangue na canela, mas você vai permanecer firme no Senhor para a glória do seu nome. Então cultivemos uma vida de paciência. E mais, em último lugar, para nós crentes, sejamos exemplos, meus irmãos, sejamos exemplos, minhas irmãs, para aqueles que padecem sofrimentos. Às vezes a gente não sabe, mas Deus muitas vezes permite que as aflições venham, que os sofrimentos batam a nossa porta, que a tribulação chegue até nós, para que outras pessoas possam ver o nosso comportamento, para que outras pessoas possam ver o nosso procedimento, e dizer, ali age um crente verdadeiro diante das tribulações. E muitas vezes a gente se desespera, arranca os cabelos, reclama, chora, se abate. Talvez Deus esteja permitindo isso para que você seja bênção na vida de outra pessoa, para que você seja um parâmetro, um padrão, um modelo, um exemplo, para que quando aquela pessoa padecer sofrimento, se é que ela já não está padecendo, ela saiba como é que deve proceder, como é que deve agir, porque ela está vendo em você, entendeu? Então, muitas vezes, essa é a escola que Deus faz conosco, é a pedagogia divina, entendeu? Ele permite que venha a nossa vida, o sofrimento, a dor, que nós hajamos corretamente quando a dor, o sofrimento sobrevierem, porque outros estão nos enxergando, porque outros estão nos vendo, para que eles possam seguir no nosso exemplo, assim como nós devemos seguir no exemplo de Jó, no exemplo dos profetas e, acima de tudo, no exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, sejamos exemplo para aquelas pessoas que padecem ou vão padecer sofrimento na sua vida. E aqui, eu quero finalizar, agora eu vou finalizar mesmo, me dirigindo especificamente para as pessoas não salvas, me dirigindo especificamente para aquelas pessoas que não experimentam da graça salvadora de Deus. Meu amigo, minha amiga, sofra, mas sofra mesmo nessa vida, desfrutando da presença e do fortalecimento de Cristo na sua vida. Sofra muito nessa vida, mas desfrute da presença e do fortalecimento de Cristo na sua vida. Até nisso, meu amigo, até nisso, minha amiga, a salvação, ela é bênção, até nesse sentido, até nesse aspecto, porque Deus não só nos salva, livrando-nos da condenação eterna, mas Deus também nos ajuda até nós adentrarmos as mansões celestiais. E ao longo dessa caminhada, a gente vai experimentar muito sofrimento, mas em cada um desses sofrimentos, nós iremos contar com a assistência divina nas nossas vidas, com a atuação do Espírito Santo para fortalecer o nosso coração, renovar as nossas forças, alimentar a nossa fé e nos dar firmeza para seguirmos cada vez mais para as mansões celestiais. E é isso que o Evangelho oferece para você. Não só a salvação, que é a maior de todas as bênçãos, mas este meio, este recurso, através do qual você também terá condições de suportar todo e qualquer tipo de sofrimento. Então, volte-se para Cristo, reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida, entregue o seu caminho a Ele, entregue a sua vida a Ele. Não adianta, nesse mundo você vai sofrer, e se você não se voltar para Deus, se você não se voltar para o Senhor, você vai sofrer eternamente na vida após essa vida. Então volte-se para Cristo. Ele sofreu a nossa morte, Ele sofreu o nosso sofrimento, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então é esse o convite que o Evangelho lhe faz.
para que você entregue a sua vida a Deus, para que você reconheça a Cristo como Salvador da sua vida, e você passe por sofrimento, sim, como nós passamos, mas você tenha à sua disposição os recursos espirituais necessários para que você experimente todo e qualquer sofrimento e não perca a sua fé em Deus, e mais cedo ou mais tarde você também estará na sua presença para todo sempre. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe com essa palavra lida, com essa palavra exposta. E eu não sei, a vida de cada um de nós, no seu sentido mais específico, no seu sentido mais detalhado, talvez muitos de nós já estejamos sofrendo. Talvez outros irão sofrer. E Deus nos ensinou nessa noite de hoje como é que nós devemos agir, como é que nós devemos proceder. Então peçamos graça a Ele, para que assim hajamos corretamente e vivamos para a glória do Seu nome, inclusive no sofrimento que sobrevém às nossas vidas. Eles são indesejáveis, mas eles acabam sendo indispensáveis nas nossas vidas. Então que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.